Dando continuidade aqui, deu um brete de Joe, mas retornando aqui. Questão 4 diz o seguinte: em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície terrestre, asfalto, concreto em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor. Isso aqui o Marcos Chuchu conversou com vocês. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Olha que nome bonito esse. Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus centígrados de diferença em relação ao seu entorno. Ou seja, muito concreto, né, muito asfalto, numa determinada região fica muito quente. E aí isso prejudica o sistema. Então diz assim, as características físicas, tanto do material quanto da estrutura projetada de uma edificação, vamos arrumar aqui, são base para a compreensão de resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais, temperatura, umidade e pressão, uma quadra terá melhor conforto térmico se, ou seja, um espaço ele tem melhor conforto quando? Letra A. Pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico de determinado material, menor será a variação térmica sofrida. Não, quanto menor o calor específico, mais fácil ele vai aquecer, mais ele vai mudar a sua temperatura. B. Pavimentada com material de baixa capacidade térmica, pois quanto menor a capacidade térmica da estrutura, menor será a variação. Também não, quanto menor a capacidade térmica, mais fácil ele aquece. Tem relação, lembrando, né, que a capacidade térmica tem relação com o calor específico. É a relação do calor específico com a quantidade de material que nós temos. C. Pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação sofrida ao receber determinada quantidade de calor. Sim, nós precisamos de alta capacidade térmica, ou seja, precisamos de muitas calorias para aquecer aquela substância, né, aquele material, numa quantidade de temperatura. Ou seja, nós precisamos ter alta capacidade térmica, muitas calorias para variar pouco a sua temperatura. Então, essa é a resposta certa. Letra D. Sistema de vaporização, pois, enfim, sistema de sucção do vapor, isso aqui ficaria mais complicado, né? Então, aquela ali já é a alternativa certa. Questão 7. Vamos catar aqui. Questão 6. Era para fazer a leitura da questão 6, né? Uma resolução simples. Questão 7. Amasse o calor específico sensível de 5 amostras de materiais sólidos e homogêneas são fornecidas a seguir. Então, nós temos 150 gramas e o calor específico. 50 gramas, o calor específico. 250 gramas e o calor específico. Ou seja, nós vamos descobrir aqui a capacidade térmica deles, né? Porque o calor específico com a quantidade de massa que tu tem. Então diz assim, as 5 amostras encontram-se inicialmente à mesma temperatura e recebem quantidades iguais de calor. Qual atingirá a maior temperatura? Vai atingir a maior temperatura aquela que tem a menor quantidade de relação calor específico com massa, né? Porque, assim, a chamada capacidade térmica, nós vamos ter que calcular isso aí. Por exemplo, a letra A, multiplicar 150 por 0,20. Isso aqui vai dar 30. Então, esse é o nosso C. 50 vezes 0,30. Então, mas aí o 0,30 aqui é maior do que o 0,20. Tudo bem, o calor específico é maior, só que tem a quantidade menor, né, dessa substância. E aqui nós vamos ter 50 vezes o 30, o 0,30 vai dar 15. Então, esse cara é que vai ter a menor capacidade térmica, ou seja, ele vai aquecer mais facilmente. Tá? O que tinha maior era a letra E aqui, 400 vezes 15.
Ah, mas é 0,15, sim, mas tem muito mais substância, né? 400 vezes 0,15 dá 60. Então, nossa resposta certa é a letra B. Era só multiplicar 50 por 0,30. Questão 8. A questão 8 é bem simples, né? Mas tem uma informação bem importante aqui para a gente, ó. O chamado leite longa-vida é pasteurizado. Tem muitas coisas que é pasteurizada que nós compramos. O que é a pasteurização? A pasteurização ela consiste em aquecer o leite ou um suco ou enfim, determinado alimento, da temperatura ambiente que ele se encontra, né, aproximadamente 22 graus, até 137 graus Celsius, em apenas 4 segundos, sendo em seguida envasado em embalagem impermeável à luz e a micro-organismos. Ou seja, né, ele aquece muito e aí depois não vai evaporar, porque não fica muito tempo, né? Então alguma coisa vai evaporar, outra não. E aí depois resfria e embala. Isso serve para matar, né, as bactérias ali. Então, assim, questão 8. O calor específico do leite é quase o mesmo da água. Assim, o aquecimento descrito, a quantidade de calor cada litro, né, de leite precisou receber. Então, quer saber quanto de calor cada litro precisa. O que nós vamos fazer? Usar a fórmula do Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então, a quantidade de calor que precisa é 1000 vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é de 22 a 137, ou seja, 115. Então, vai fazer 115 vezes 1 vezes 1000. Vai dar 115 mil calorias. Como pede em quilocalorias aqui, nós vamos dividir por 1000, vamos ter 115 quilocalorias. Próxima questão, questão 11. Vamos catar aqui a questão 11. Está aqui. Questão 11 é o seguinte, ó. Uma fonte térmica de potência constante fornece 500 calorias no minuto, 50 calorias, perdão, no minuto só, para uma amostra de 100 gramas de uma substância. O gráfico fornece a temperatura em função do tempo de aquecimento desse corpo. Qual o valor do calor específico dessa substância? Então, assim, eu não tenho como mostrar aqui os cálculos, né? Mas nós vamos perceber o seguinte, que de 0 até 20, em 20 minutos, ele variou, na verdade, né? Aqui, de 10 a 50, variou 40. A variação de temperatura que nós temos aqui, o T, é 40, certo? A massa é 100. Lembra, né, do Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então, quer saber o calor específico, quer saber o C. Então, o Q, aquele grandão, como nós ficamos aqui 20 minutos e cada minuto fornece 50 calorias, então tem que multiplicar. Vai fazer 50 vezes os 20 minutos. E isso vai dar 1000 calorias. Então, 1000 calorias é o Q grande. Nós temos, então, agora o Q grande, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então, o Q é 1000, é igual a massa, que é 100, vezes o C, que é o que nós vamos descobrir, vezes a variação de temperatura, que é do 10 para o 50, 40. Fazendo esse cálculo, chegamos a 0,25. Se o pessoal tiver dúvida, manda um e-mail aí e tudo mais, que aí eu resolvo no papel para vocês, não tem problema. Depois da questão 11, questão 12, diz assim: a energia utilizada para a manutenção e o desempenho do corpo humano é obtida por meio dos alimentos. A tabela a seguir mostra a quantidade média de energia absorvida pelo corpo humano a cada 100 gramas de alimento ingerido.
Então, aqui tem a informação, ó. Para ter 100 gramas, precisa de 20 folhas de alface e vamos ter 15.000 calorias. Batata frita, 2 batatinhas, já dá 100 gramas, considerando aqui, né? 274 calorias. Aí aqui, tinha que fazer, na questão 12, a análise, né? Que em termos energéticos, o chocolate é o alimento mais energético entre os listados, uma fatia de mamão equivale aproximadamente a 10 folhas de alface, então era uma análise bem matemática aí, né? Nossa resposta aqui é a letra D, tá? Meio quilo de sorvete é equivalente a aproximadamente 320 gramas de batata frita. Era a análise matemática que tinha que fazer uma comparação bem simples. Questão 13. Questão 13 era só a letra A. Também não era uma questão complicada, era uma questão bem simples, que pedia o seguinte, ó, você sabia que a barra de chocolate de 100 gramas fornece ao nosso organismo 500 calorias alimentares, ou seja, 500.000 calorias? Usando o dado acima e seus conhecimentos de física, responda. Se você pudesse transferir essa energia da barra de chocolate para m gramas de água, então quer calcular o m, de 0 na fase líquida até que atingisse a temperatura de 100 graus. Qual seria o m? Sabendo isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não dá para escrever. Então, assim, o nosso Q, que nós vamos utilizar, Q igual a m vezes C vezes ΔT. Monta aí, pensa comigo. Nós estamos corrigindo, já deve estar montado no caderno. O Q vai ser 500.000, igual ao m, que é que a gente quer calcular aqui, vezes o C, que é 1 caloria por grama Celsius, vezes a variação de temperatura, que é de 100 graus. E aí, então, nós já temos o Q, temos o C e temos o ΔT. Basta usar a equaçãozinha matemática e vamos descobrir o M. Então, vai ficar 500.000 dividido por 100, isso vai dar 5.000 gramas. Ou seja, 5 quilos de água daria para ferver se nós conseguíssemos usar todas essas calorias de 100 gramas de chocolate para aquecer a água de 0 a 100 graus. É bastante energia, né? Certo, pessoal? Um beijo, então. Essa foi nossa correção. Dúvidas, manda um e-mail aí. Estou recebendo com muita alegria e muita satisfação. Respondo todos eles sem exceção. Um beijo, um queijo. Até mais!